Olá, o meu nome é Joyce, sou aluna do nono ano na Escola Básica e Secundária Dr. Luís Mauril da Silva Dantas, em Câmara de Lobos, na Madeira, uma escola azul. Olá a todos, o meu nome é Tiago e frequento o nono ano na mesma escola. Tal como a minha colega, somos embaixadores de Escola Azul. O webinário de hoje é dedicado à aquacultura e à banda desenhada. Parece estranho, mas não é. Venham descobrir com os nossos especialistas convidados, a professora Laura Ribeiro e o investigador Bruno Pinto. Laura Ribeiro é atualmente professora de Aquacultura na Universidade do Algarve, UALG, tendo sido investigadora do IPMA nos últimos 15 anos. Lisboeta de nascimento, rumou ao Porto para tirar a licenciatura em Ciências do Meio Aquático no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar. Ruma para Sul, onde continua a formação académica, mestrado e um doutoramento em aquacultura, ambos pela UALG. A investigação desenvolvida tem incidido sobre o desenvolvimento e o comportamento alimentar de larvas de peixes marinhos, sobre nutrição e bem-estar dos peixes, práticas de produção sustentáveis, através de uma abordagem holística e multidisciplinar. Bruno Pinto é investigador auxiliar na área de Comunicação da Ciência no Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, MARE, Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, e no Laboratório Associado Rede de Investigação Aquática, ARNET. Tem particular interesse na investigação e comunicação de temas ambientais, tais como as alterações climáticas, a biodiversidade e a sustentabilidade. Anteriormente, trabalhou no Museu Nacional de História Natural e da Ciência, Lisboa, e no Centro de Investigação CE3C, Universidade de Lisboa. Atualmente está a trabalhar numa nova banda desenhada de ciência e num novo documentário para a RTP1. Informo que depois das apresentações teremos um momento para perguntas e respostas. As questões podem ser colocadas a partir de agora na caixa QIA. A gravação deste webinário ficará disponível na plataforma do Estudo Autónomo. Visitem-nos no YouTube em Webinários Estudo Autónomo. Agora passo a palavra aos nossos oradores. Olá, obrigada. Boa tarde, obrigada pela vossa apresentação. Vou então começar a falar um bocadinho sobre a aquacultura e porque esta ligação com uma banda desenhada. O meu nome, como já disse, era Maria Laura Braga Ribeiro, mais conhecida por Laura Ribeiro, e Bruno, se puderes ir passando, o que é a aquacultura? É um bocadinho o que nos traz. A aquacultura é o cultivo de organismos aquáticos, os vários grupos, em que, em condições controladas, o que é que pretendemos com isto? Pretendemos utilizar técnicas de produção que permitam aumentar a produção para além das capacidades do bem natural. Os grupos mais cultivados são peixes, moluscos bivalves, algas, crustáceos e outros organismos aquáticos. Onde é que se pode fazer a aquacultura? Onde é que é os locais ou os ambientes onde há aquacultura? Pode ser feita nas chamadas águas interiores, normalmente água doce, em águas de transição, que fazem interface entre as águas interiores e o mar, portanto, normalmente uma água pode ser salobra até ao salgada, como no caso das rias, no caso da Ria Formosa, bastante salgada, ou ao longo da costa em mar aberto, sempre em água salgada. Este tipo de aquacultura podem-se utilizar diferentes estruturas, é muito flexível e muito variado, dependendo do local, da espécie, temos que adaptar a melhor estrutura. E podem existir estruturas como tanques de cimento, normalmente mais utilizados em em águas interiores, ou seja, água doce para cultivo de truta, long lines de algas. Long lines é um termo inglês, mas extremamente utilizado em aquacultura e é o que indica, é uma linha suspensa presa por boias e que está fixa ao fundo do mar por poitas ou por ferros que permite manter aquela estabilidade. E depois vão-se pendurando ou as algas, como se fosse quase roupa, ou cestos com bivalves, como vocês podem ver na imagem abaixo. Existem também outras formas de cultivo de bivalves, neste caso mais ostras, que são chamadas as mesas, que existem nas áreas de transição, em que são colocados charcos com as ostras em cima destas estruturas, que são chamadas de mesas. Podem ainda também existir tanques de fibra de vidro, cultivo em tanques de terra e ainda as jaulas normalmente utilizadas ao longo da costa, como vocês bem têm aí na Madeira.
de onde são os nossos anfitriões. Em relação ao regime de produção, ao sistema de produção, em Portugal, temos esta designação feita pela DGRM, em que temos os três regimes que são extensivo, semi-intensivo e intensivo. Normalmente o extensivo é considerado um sistema em que depende totalmente, na sua totalidade, de alimento natural, utiliza os organismos que são recrutados do meio ambiente, ou seja, alevins selvagens, é normalmente utilizado nas zonas das águas de transição, em tejos, de salinas, há muito pouca interferência humana. No caso do semi-intensivo, começa a haver um pouco mais de interferência humana, há um bocado mais controle na produção. No regime intensivo, há um total controle da produção. Apenas utilizamos a alimentação artificial, os juvenis normalmente ou as larvas são obtidas em maternidade, as densidades de cultivo são mais elevadas e é uma produção altamente controlada. Portanto, o que é que observamos? Observamos que para obtermos uma maior rentabilidade, temos obviamente também que ter um maior investimento nesta tipo de produção. A aquacultura, em termos da sua evolução, está também, tem que fazer face a alguns desafios para ser sustentável, entre eles a necessidade de arranjar alternativas à ração de peixe. Antigamente, nos anos que vocês podem ver aqui neste gráfico, por acaso está em inglês, desculpem, mas nos anos 90 do século XX havia uma incorporação, uma necessidade de colocar farinha de peixe nas dietas muito elevada, o que tornava esta atividade muito insustentável e tem-se vindo a fazer uma alteração de substituição desta farinha de peixe por outros ingredientes, de forma a tornar esta atividade sustentável, uma vez que estes peixes normalmente são alimentados com ração. Qual é que é o grande desafio? É tentar arranjar ingredientes que proporcionem os mesmos nutrientes que a farinha de peixe, porque a farinha de peixe tem um perfil de aminoácidos muito equilibrado para os peixes que estamos a cultivar, portanto nós temos que arranjar ingredientes alternativos de forma a que os crescimentos se mantenham e o bem-estar animal também se mantenha. E temos ainda o desafio de manter este alimento com uma qualidade nutricional ao homem, como sempre a conhecemos, que é extremamente elevado. Outro dos aspectos em que tem havido muito trabalho da aquacultura é arranjar métodos mais sustentáveis de produção, ou seja, que temos uma abordagem ecossistémica. Vamos buscar um pouco à natureza como é que conseguimos reciclar alguns nutrientes que são produzidos pelos peixes. Os peixes, como qualquer outro vertebrado, ao ser alimentado, no seu metabolismo, têm produtos de excreção, que muitas vezes vão criar alguma poluição orgânica. Então, temos que tentar arranjar forma, é o que este cultivo integrado indica, de tentar minimizar essa poluição orgânica, com uma reciclagem de nutrientes. Então, isto aqui é um exemplo de um cultivo integrado multitrófico, que em inglês é Integrated Multitrophic Aquaculture, e o que tentamos fazer é, ao alimentarmos uma espécie principal com a ração, através do metabolismo dos peixes são libertados outros produtos orgânicos desse metabolismo e de catabolismo dos nutrientes, como a parte das fezes e da respiração, em que liberta-se o dióxido de carbono. Na parte das fezes e dos produtos da urina também liberta-se compostos nitrogenados, que são extremamente úteis ao crescimento dos produtores primários, que utilizam na fotossíntese estes elementos. Então permite que a alimentação desta espécie possa promover o crescimento de outras espécies, nestes casos das macroalgas ou de microalgas, também chamado fitoplâncton. Este fitoplâncton também irá servir de alimentação a ostras que podem também estar integradas neste cultivo. Ou seja, esta relação trófica é complexa, implica bastante conhecimento do comportamento das diferentes espécies em cultivo, mas permite uma reciclagem dos nutrientes e valoriza as outras espécies em cultivo para a mesma quantidade de ração, portanto é uma boa perspectiva. Existe também outro sistema de cultivo, no qual também se pode integrar outros níveis tróficos, que é chamada uma aquacultura de precisão. É um sistema de aquacultura em recirculação, que é que isto em inglês é Recirculated Aquaculture System e normalmente conhecido por RAS. E o que é que isto faz? Qual é que é a vantagem deste sistema? Este sistema utiliza muito menos água,
conseguimos ter um controle muito mais elevado do próprio cultivo, conseguimos ter densidades mais elevadas também da espécie que estamos a cultivar, mas é um cultivo extremamente exigente e que necessita de pessoal extremamente qualificado, porque todo o sistema tem que ter vários sensores para termos a informação sobre a qualidade da água, porque temos sempre que a qualidade da água que vem dos peixes vai passar por filtros, como se fosse uma estação de tratamento de águas, e volta a entrar no mesmo tanque dos peixes. Portanto, a água tem que ter uma elevada qualidade para poder ser novamente devolvida para os peixes. Portanto, mas é um bom sistema que está muito em estudo, mas tem um elevado consumo energético. Paralelamente, também temos a sustentabilidade, também temos que conseguir utilizar novos alimentos com estes alimentos que estamos a produzir, não só o peixe, mas também as macroalgas ou microalgas que também podem ser incorporadas na alimentação humana. E qual é a vantagem? É tentar utilizar um produto que é um produtor primário que conseguimos incorporar na nossa alimentação através de outras estruturas. Temos colegas no Porto, colegas do IPMA, que têm desenvolvidos vários produtos, entre uns nachos, umas massas e umas bolachinhas, em que vão integrando a macroalga que pode ser cultivada num cultivo multitrófico integrado, por exemplo. Em relação, uns grandes desafios também que tem a parte da aquacultura é tentar fazer face ao consumo de pescado. O consumidor, a nível mundial, tem-se observado um aumento muito grande no consumo do pescado. Ao nível mundial, nos anos 60 do século passado, a média de consumo situava-se nos 9 quilos por pessoa, e em 2018 os registros marcam que as pessoas, a média de consumo a nível mundial são 20 kg,5 por pessoa por ano. Na Europa temos ainda valores mais elevados a nível da União Europeia. Chama a atenção que temos aqui 28, porque ainda são dados em que entrava a Inglaterra, que entretanto neste momento deixou de fazer parte da União Europeia, mas o nível médio de consumo na Europa eram 23, quase 24 quilos por ano por pessoa, o que é bastante. Nós aqui, neste caso, somos os campeões da União Europeia, porque Portugal apresenta níveis de quase 60 quilos por ano por pessoa. É bastante. Somos seguidos pelos nossos vizinhos espanhóis, com uma média anual por pessoa de 46 quilos. Por outro lado, existem países também que comem muito abaixo da média. Estou apenas aqui a representar os dois maiores e os dois menores. Quem apresenta um menor consumo a nível da Europa é a Hungria e a República Checa, com valores por volta dos 6 quilos por pessoa por ano. Quais é que são as razões que estão associadas a este aumento do pescado? Em parte tem muito a ver com o aumento da população a nível mundial, que tem também um bocadinho que vão comendo mais. Também está associada que a população, de uma forma geral, tem maior poder de compra e tem maior possibilidade de comprar pescado. E ainda o facto do pescado estar associado a benefícios para a saúde e bem-estar das pessoas. E então todos estes fatores têm levado ou têm contribuído para aumentar este nível de consumo de pescado ao nível mundial. Mas qual é que é a situação face às pescas? Portanto, nós, sobretudo em Portugal, somos um país muito dependente, e continuamos a ser, dos produtos da pesca. Eu aqui neste gráfico apresento-vos a situação ao nível mundial, que é muito mais notória, como os recursos pesqueiros têm mantido o nível ao longo destes últimos anos, ou seja, a pesca, face ao aumento da população, por si só, não parece ser capaz de estar a colmatar as nossas necessidades de consumo. E nesse aspecto, a aquacultura tem crescido muito nos últimos anos, tendo até já ultrapassado no último ano a percentagem de peixe, a percentagem de contribuição para o pescado para consumo. E o que vemos aqui nos últimos anos, sobretudo a partir dos anos 90 do século passado, houve aqui um aumento muito grande da contribuição de aquacultura, foi aumentando sistematicamente e observamos o plato na pesca. Muitas destas razões estão relacionadas com sobreexploração dos recursos aquáticos, mas também a nível da Europa e a nível do mundo tem havido muito maior gestão destes mananciais pesqueiros, o que faz com que
haja mais controle no que se pode pescar. E é aí que a aquacultura pode ter algum papel, de contribuir também para estes valores. Em Portugal, só para vos dar aqui uma noção, a estagnação da pesca não é tão evidente, tem-se observado que há um certo decréscimo ao longo dos últimos anos e tem-se observado, sobretudo nos últimos 2, 3 anos, um aumento da contribuição da aquacultura. Só para vocês, falando aqui um pouco das estatísticas a nível nacional, aqui vou-vos apresentar os dados relativos ao ano de 2022, em que apresentámos uma produção de 18.800 toneladas. Aqui são dados estatísticos do INE, que é o Instituto Nacional de Estatística, é uma publicação de 2024. Só chamar a atenção que normalmente as publicações têm um ano mais recente, mas referem-se às estatísticas a anos anteriores, portanto, às vezes pode fazer um bocado de confusão. O que é que eu apresento aqui? Apresentei o valor total em toneladas da nossa produção e apresento também a forma como se distribui a produção em termos do regime de produção, ou seja, o sistema de produção. Vemos ainda que a produção extensiva contribui com muito da produção, da nossa produção nacional, e o sistema de produção que contribui menos para a produção nacional é o sistema semi-intensivo. Apenas por curiosidade, eu mostro-vos este pontinho que está aqui ao pé de Portugal, que vocês podem pensar que é um erro, é apenas uma escala para vos fazer a comparação com a produção na Noruega, que tem mais de 1 milhão de produção em aquacultura. Só para vos dizer que nós temos aquela pontinho e a Noruega era aquela bola muito maior. Como é que se distribui esta produção? Também chamar a atenção que as estatísticas, o Instituto Nacional de Estatística passou a diferenciar a produção total e a produção de aquacultura que é vendida. Portanto, há dois estatísticos. Pode não coincidir, ou seja, a nossa produção anual pode não ser igual à produção em aquacultura que é comercializada. Por isso eu vos pus aqui dois slides diferentes. Ele tem uma escala muito grande, este gráfico, porque está a entrar também com o total de vendas, que indica aqui que depois temos que multiplicar ainda por 1000. Vemos que cerca de 18 mil, quase 18, 19 mil toneladas, correspondem a cerca de 160 mil milhões de euros, perdão. E como é que isto se distribui? Parte deste valor, o que se vê também da parte da nossa produção, fica no território nacional, é comercializado no território nacional, mas temos uma parte que é comercializada em território internacional e aqui vocês veem os valores. Portanto, é quase 1/4 ou 1/3 da produção que é comercializada internacionalmente. Maior riqueza. Normalmente, as espécies que são mais vendidas a nível internacional é o pregado. Desculpa, Bruno, volta atrás, que eu não tinha acabado. São o pregado e a ostra. E aqui apenas um gráfico para vos mostrar como é que se distribui a produção em aquacultura pelas regiões. Temos que o Algarve é a região que mais produz a nível nacional, tanto em termos de quantidade como em termos de valor. Depois temos a região centro, com a produção, e temos ainda também o arquipélago da Madeira, já com uma produção em termos de valor significativa. Em termos das espécies, também faço aqui uma apresentação das quantidades que são vendidas, quais é que são as espécies que mais se vendem. Neste caso, vocês têm este gráfico em forma de pie. A espécie mais vendida é a ameijoa boa, seguida da dourada, depois do pregado, em termos de peixes. Depois temos também a ostra, o mexilhão, temos algum berbigão, o robalo e o linguado. Nem sempre, também ponho aqui, nem sempre a espécie mais produzida é a que rende mais. No nosso caso, por acaso é. A espécie mais produzida é também a que é mais valorizada, que é a ameijoa boa. No entanto, se vocês virem, o pregado, apesar de ser menos produzido que a dourada, assume um valor nas vendas superior ao da dourada. Só para vocês também terem mais esta noção. Seguindo. Qual é que é a importância? Portanto, a aquacultura tem alguns aspectos que são muito importantes em termos de uma sociedade, porque ela contribui para a parte da segurança alimentar, ou seja, assegura que os governos tenham alimento para dar à população, é um bocado o que quer dizer segurança alimentar. Pode haver aqui sempre, é um termo enganador, porque muitas vezes também utilizamos a parte da segurança
alimentar que a diferenciação é a segurança dos alimentos, ou seja, que os alimentos têm qualidade, não têm parasitas, não têm outro tipo de compostos tóxicos, que é a segurança dos alimentos. E também, no caso da segurança dos alimentos, os produtos de aquacultura apresentam níveis bastante elevados, uma vez que eles têm uma rastreabilidade, ou seja, são monitorizados desde no sítio, na altura do cultivo, como na altura da pesca, da captura, como na altura em que vão para o mercado. Portanto, são altamente controlados em termos da sua qualidade. Outra das vantagens da aquacultura que pode contribuir para a produção desta produção animal é terem valores de taxas de conversão alimentar muito mais baixos quando comparados com os animais terrestres. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que para uma vaca, por exemplo, ganhar uma unidade de peso, necessita de comer 8 unidades de comida. O porco precisa, para aumentar uma unidade de peso, precisa de comer uma quantidade de 3 unidades de comida. O peixe, no caso do peixe, para aumentar uma unidade de peso, necessita de pouco mais que uma unidade de comida. E é isto que é a taxa de conversão, para vocês terem esta compreensão. Ou seja, é muito eficiente a converter o alimento, e isso é muito vantajoso em termos de custos. Algumas das espécies. Algumas das espécies apresentam uma pegada climática e ambiental inferior também às produções terrestres, normalmente o caso dos bivalves, que se alimentam do fitoplâncton, e ainda uma importante fonte de rendimento e de emprego para as áreas rurais. Contudo, continua a haver muita desconfiança sobre os produtos da aquacultura. As pessoas questionam-se muito o que é que eles são alimentados com farinhas, que o valor nutricional é diferente, que os peixes da aquacultura estão cheios de antibióticos, que há muita insustentabilidade nesta produção. E isto não é verdade, tem que ser esclarecido. E é um pouco nesta sequência que surgiu a necessidade de esclarecer, que as pessoas desconfiam muito do que não conhecem. Porque as pessoas muitas vezes não se questionam se, quando comem a carne, ou comem a galinha ou a vaca, se fazem estas perguntas todas. Portanto, e tem havido muita investigação neste sentido e esta preocupação. E é nesse sentido que surge a ideia de fazermos uma banda desenhada, que era tentar familiarizar as pessoas um pouquinho mais com a aquacultura, o que é, qual é a investigação, qual é o valor nutricional destes produtos. E agora passo a palavra ao Bruno. Olá, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Então, como a Laura já disse, a nossa ideia para fazer uma banda desenhada foi tornarmos este assunto da aquacultura mais conhecido, porque nós sabemos, ou alguns de nós sabemos, por exemplo, que o salmão vem da Noruega. Sabemos que algum do marisco que nós importamos vem da Ásia, que vem das aquaculturas da Ásia, mas não sabemos muito bem aquilo que é produzido em Portugal, não sabemos muito bem de que forma é que é produzido, em que zonas, e portanto esta banda desenhada tinha esse aspecto de informar. E porquê que isso é importante? Como a Laura já disse, no mundo metade do pescado que se come, mais de metade do pescado que se come, não vem da pesca, vem da aquacultura. Em Portugal não é bem assim. Em Portugal, a aquacultura representa 4% do nosso consumo, mas no mundo é mais de metade. Isto quer dizer que está a crescer, é cada vez mais importante fazermos aquacultura. Portanto, foi isso que nos motivou. E como é que se pega naquilo que, algumas das coisas, pelo menos, que a Laura teve a falar e se transforma num livro de banda desenhada? Era essa a minha tarefa, juntamente com o ilustrador Kiko Nogueira, era esse o nosso trabalho. E, portanto, para se fazer um livro de banda desenhada, conta-se histórias e criam-se personagens. E, portanto, foi um bocadinho isso que nós fizemos. Fomos à procura de histórias e personagens. Fomos ao Algarve, que é o sítio onde se produz mais aquacultura. Fomos ter com a Laura, eu e o Kiko somos de Lisboa, e fomos à procura de histórias, conhecer aquaculturas, conhecer pessoalmente o sítio onde a Laura trabalha e saber um bocadinho mais sobre o sítio do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o IPMA, onde se faz investigação nesta área. E, por exemplo, uma coisa que eu percebi foi que algumas pessoas no Algarve contaram uma história de uma senhora que herdou uma salina abandonada. Portanto, se recebeu de herança uma salina abandonada.
E nós tivemos uma ideia de, na verdade, as salinas foram, havia muitas salinas abandonadas que foram convertidas para a aquacultura. E nós tivemos a ideia de contar essa história de uma salina abandonada que é herdada e, portanto, depois, porque a produção de sal já não é rentável, transforma-se numa aquacultura. Imaginámos o primeiro um pai e um filho, e depois imaginámos um avô e um neto. E, portanto, o que vem aqui são os primeiros estudos deste neto, que se chama Filipe, e da sua avó e do seu avô, que vocês veem aqui, como é que seria o avô e como é que seria a história deste avô. E, portanto, continuamos a investigar e chegámos então a estas personagens. O neto, que é o Filipe, estuda Biologia, está a acabar o curso de Biologia. O avô está praticamente a reformar-se e quer ou vender a aquacultura, o negócio da aquacultura que tem, onde faz produção de peixe ou vender a alguém, ou então, como alternativa, passar ao Filipe, e portanto torna-se uma história de família. O Filipe vive em Lisboa e para ir para o Algarve tem que fazer mudanças na sua vida, e portanto é esta história que nós contamos. E à medida que nós contamos esta história, por exemplo, falamos de como é que se faz a aquacultura nestas antigas salinas ou em zonas agrícolas que foram tornadas aquaculturas. Por exemplo, algumas destas zonas são junto à Ria Formosa, nós sabemos que, por exemplo, algumas aquaculturas utilizam a água das marés, a água sobe, enche a aquacultura, a água desce, leva a água da aquacultura, e com esta água que entra e sai, entra também alimento que é utilizado para alimentar o que se produz em aquacultura, normalmente peixe, mas também outros animais. E era disso que queríamos falar, que falámos também, a Laura já falou desta questão das pessoas acharem que se dá muitos antibióticos aos peixes. Nós queríamos falar, por exemplo, de uma coisa que eu fiquei surpreendido por saber, que era que os peixes são vacinados para evitar doenças. Queríamos falar da alimentação, que se previnem muitas doenças dando uma alimentação adequada aos peixes. Se eles estiverem sujeitos a doença, também se pode tentar atenuar ou resolver ou torná-los mais saudáveis através da alimentação. E, portanto, foi disso que nós falámos. Falámos dos vários tipos de aquacultura que se faz, de que a Laura já vos deu conta. Por exemplo, nós tivemos esta sessão está a ser apresentada por colegas da Madeira. Nós sabemos que na Madeira faz-se muito a aquacultura offshore, portanto, a aquacultura no mar, com jaulas, e nessas jaulas produz-se, por exemplo, dourado e robalo, é o que vocês veem aqui nesta vinheta. E queríamos também dar conta de sistemas fechados em que se faz produção ou de pregado ou de linguado, como vocês veem aqui, ou truta. Portanto, nós damos conta disso nesta banda desenhada, e também queríamos falar um bocadinho sobre estas quantidades que estivemos a dar conta. Por exemplo, que se come atualmente em Portugal cerca de 600 mil toneladas de pescado, não só peixe, como marisco, como outros produtos da pesca, são 600 mil toneladas, em que cerca de 170 mil vêm da pesca e só umas 18 mil ou 19 mil vêm da aquacultura. Portanto, há uma necessidade de fazer crescer a aquacultura tanto a nível nacional como a nível europeu. Porque, como a Laura também já disse, há muita pesca que é sobreexplorada, muitos estoques pesqueiros que são sobreexplorados. Ou seja, cerca de um terço da pesca no mundo não é sustentável, e nós temos que reduzir esta quantidade de pesca insustentável. E pronto, e conhecemos também algumas aquaculturas. Vamos falar, por exemplo, com o senhor da esquerda, que era um antigo produtor de laranja e que resolveu investir numa aquacultura, e para reduzir gastos, por exemplo, ele aumentou os seus tanques de terra batida, aumentou a energia solar que é utilizada para fazer esta produção, porque se utiliza muita energia. Ele, para reduzir as contas de energia, adotou pôs painéis solares para reduzir esta conta. E também conhecemos um biólogo que fazia esta aquacultura multitrófica. Isto quer dizer que ele fazia produção de peixe,
mas depois pegava na água que era utilizada para fazer esta produção de peixe, que tinha matéria orgânica, nomeadamente excrementos de peixe ou restos de comida, e esta matéria orgânica é muito boa para fazer crescer algas. E, portanto, ele fazia isso, fazia também, fazia simultaneamente produção de peixe e produção de algas. E nós quisemos falar um bocadinho sobre estas coisas. Há também uma empresa no norte do país que faz isto também. E só para vos dar um bocadinho conta do processo de trabalho que nós utilizamos, vocês veem aqui do lado esquerdo primeiro um esboço de uma página de banda desenhada a lápis, depois a tinta azul, que ainda uma coisa algo provisória, depois a tinta preta, que é já uma versão quase final, que depois é colorida e que depois fica ainda com o texto que é introduzido, é a última coisa a ser introduzida. Também gostava de vos mostrar aqui que a banda desenhada, como todos os produtos deste género, passam por várias fases. Houve vários estudos de como é que havia de ser capa. Vocês veem aqui três hipóteses, e depois a terceira hipótese foi aquela que foi adotada, e é aquela que serve então de capa ao livro, que vocês podem consultar. Vocês podem ir ao site do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, ver esta banda desenhada em ficheiro PDF, em português e em inglês. E podem consultar também, nós também havemos disponibilizar pelo menos alguns livros em papel, a algumas escolas, que é para vocês poderem consultar este livro. E pronto, e é isso que tínhamos para vos contar. Espero que tenham gostado e ficamos à espera das vossas perguntas. Obrigado. Muito obrigado por nos terem mostrado as vantagens da aquacultura e as potencialidades da banda desenhada como forma de fazer chegar a ciência ao público jovem. Obrigado. Antes do momento dedicado a perguntas e respostas, temos uma pergunta para cada um dos nossos convidados. Qual é a palavra que escolheria para definir o oceano, o que o oceano significa para si? Riqueza. Para mim, imensidão. Ok. Ahm, podes ser. Ok, obrigado. Então, a primeira questão é, relativamente ao impacto da banda desenhada, visto que o principal objetivo era alterar o modo como as pessoas veem a aquacultura, já é possível medir isso de alguma forma? Laura, queres responder ou respondo eu? Podes responder, que é mais ligado à parte da comunicação, divulgação de ciência. Nós sabemos que o livro, houve bastantes pessoas que baixaram o livro, não sei exatamente, lembras-te qual eram os números, Laura? Eram 2.500 ou qualquer coisa assim? Acessos para ver, sim. No início foi Sim. bastante, sim. Sim, houve muitas pessoas que baixaram o livro, e nós produzimos também alguns exemplares. Produzimos exemplares tanto em português como em inglês, mas nós não sabemos exatamente qual é o impacto, e não sabemos também muito bem se o livro está a contribuir para uma mudança na maneira como a aquacultura é vista. Mas só pelo facto de termos esta sessão, e também já tivemos outras sessões e outras apresentações do livro, para mim já valeu a pena fazer esta produção deste livro. E desculpa só também interromper, contribui sempre porque muitas pessoas muitas vezes têm algum estigma, porque muitas pessoas dizem que não comem peixe da aquacultura, mas se eu pergunto se as pessoas comem salmão, normalmente as pessoas comem salmão, portanto há um desconhecimento que a maior parte do salmão que é consumido provém da aquacultura, portanto às vezes as pessoas é falta de saberem um bocadinho mais sobre isso, mas pronto, é difícil mudar, eu acho que o comportamento das pessoas está a mudar, o tempo, os camadas mais jovens também já têm mais acesso ao tipo de informação, mas não é assim tão fácil medir. Ok, obrigada. A questão seguinte é: quais são as consequências ambientais da aquacultura? As consequências ambientais, normalmente, qualquer atividade humana provoca uma alteração no meio ambiente. O próprio homem, ao construir qualquer coisa, vai provocar. Portanto, qual é que é o maior impacto que normalmente é associado à parte da aquacultura? Tem a ver com a poluição orgânica que eu falava no início. Tem a ver com os efluentes do peixe, porque enquanto que nos outros animais é mais fácil controlar os efluentes,
porque estão num sítio terrestre, há uma canalização, os peixes estão em água, estão num ambiente que é mais difícil ter fronteiras, quando normalmente estão em jaulas. E as pessoas associam muito a haver poluição orgânica. Mas sendo uma poluição orgânica, é uma poluição que muitas vezes outros organismos conseguem ir degradar. Portanto, é normalmente o que é associado. Fala-se também muitas vezes de alguns outros tratamentos, mas há muita prevenção nesse sentido de tentar que os peixes tenham mais saúde. São alguns impactos. Há sobretudo muito conflitos de interesse, porque o turismo em Portugal utiliza muitas áreas em que também são de interesse para a implementação das estruturas da aquacultura. Não sei se foi muito Obrigado. clara. Obrigada. Temos outra questão, que é em que região do país está mais concentrado o regime extensivo? De acordo com o gráfico, é o mais praticado e a origem desse regime vem identificado nos rótulos ou etiquetas. Esse peixe, esse peixe é para exportação. Consegue-se ter acesso facilmente a esse tipo de pescado e aquacultura em Portugal? Desculpa, eu não percebi, parece que tens duas perguntas nessa pergunta, não é? Enfim, eu posso repetir. Porque tens, ou seja, vamos começar por parte, há a parte do Sim, extensivo, sim. do regime extensivo que é perguntado, não é? Sim. Em que região do país está mais concentrado o regime extensivo? Os regimes extensivos estão normalmente associados a zonas de ria, ou seja, temos a ria de Aveiro, temos a ria a nível do Sado, do estuário do Sado, estuários, vá, e no caso da ria Formosa, é onde, e da ria do Alvor e Castro Marinho, portanto são estas águas de transição, é onde há normalmente mais cultivo de bivalves e de peixes em tanques de terra, que são normalmente cultivados em extensivo. Normalmente, os peixes neste momento raramente são cultivados em extensivo, é sempre em semi-intensivo, que é uma forma intermédia, ou seja, há sempre a alimentação, o peixe é já mais cuidado, tem-se cuidado com o nível de oxigênio da água, mas as densidades são muito mais baixas, estão num meio natural, vai-se alimentando de outros organismos e algumas algas que existem nos tanques de terra, porque as douradas são a espécie que é mais produzida nestes tanques de terra, elas gostam de andar pelo fundo a ratar algumas poliquetas, algumas macroalgas que vão crescendo, ela come tudo. E por isso é que muitas vezes lhe dá aquela beleza daquela cor amarela que a dourada tem naquela linha intraorbital. Mas aí pode-se encontrar semi-intensivo. Não sei se é fácil chegar ao circuito comercial porque as produções não são assim tão grandes, mas nos restaurantes da região normalmente consegue-se encontrar esse tipo de pescado. Ok, então a próxima pergunta era: de acordo com o gráfico, que é este é o mais praticado, e a origem desse regime vem identificado nos rótulos ou etiquetas? Isso tem a ver que o mais praticado extensivo é sobretudo bivalves, que é a amêijoa boa e a ostra, que é o que é praticado aqui embaixo, porque não há interferência do homem. E o mexilhão também, mesmo que seja em cordas na costa. Por isso é que ele é o maior, porque a maior quantidade de produção a nível nacional é de bivalves, é mais do que de peixe. E por isso é que é um dos mais praticados, porque é feito no intramareal, na água de transição. Não tinha percebido. Sim, e esse peixe é para exportação? Nesse do extensivo não há peixe, era o que eu estava a referir. Algum não deve haver para exportação porque a quantidade é muito pouca. O peixe que foi para exportação que eu falei foi o pregado, que é feito numa das imagens mostradas pelo Filipe quando falou no pregado e no linguado, que é feito em circuito quase fechado dentro de um armazém que tem uma imagem mais escura. Temos altas densidades, é um chamado regime intensivo e esse peixe, o pregado, é que é a maior parte que vai para comércio, para exportação. Sim, para dar a palavra a Joyce, consegue-se ter acesso facilmente a esse tipo de pescado de aquacultura em Portugal? Alguns sim, mas não sei se é assim tão fácil porque temos outros competidores, depois tem a ver com a parte comercial, e muitas vezes os supermercados grandes tendem a comprar peixe de aquacultura, mas de outros países. Ok, Mas obrigada. sabemos, só acrescentar, mas sabemos que, por exemplo, Pico Doce, no caso, eu vejo em não sei se alguns posso referir sítios, marcas. eu vejo em alguns sítios, por exemplo, dourada da Madeira, da aquacultura da Madeira. É vulgar ver.
Porque agora já Certo, passou a ser uma produção, mas é um supermercado próprio, é uma cadeia própria que tem a sua produção, isso é certo, verdade. certo, Isso é certo. verdade. Nos outros supermercados, não tendo produção, muitas vezes acabam por importar, porque devem conseguir preços mais económicos, mas a Dourada da Madeira é vendida efetivamente em supermercados nacionais, uma marca. Ok, obrigada. A última questão. Como conseguiu equilibrar o rigor científico com a necessidade de criar uma história envolvente para o público? Pois, essa é a parte difícil. Trabalhando em parceria tanto com um ilustrador, que não é desta área, como com a Laura, que é desta área. Portanto, a minha missão era tentar descodificar algumas coisas que são muito técnicas e que são difíceis de perceber e torná-las visuais, interessantes, através de uma história. Foi esse o meu papel e acho que consegui. Deixa-me só, posso fazer só um comentário, porque é muito interessante esta pergunta, muito boa pergunta mesmo, todas elas também, mas esta é muito interessante, porque por mais que eu dissesse que estava a aligeirar a informação e que era muito mais fácil a forma como eu estava a dizer ao público, o Bruno dizia sempre: não, não, isso é muita informação, não podes dizer dessa maneira. E é a necessidade de teres consciência que o que tu estás a dizer, que achamos que já é uma informação que qualquer público pode interpretar, ainda não é. Portanto, é muito trabalho. O Bruno teve um trabalho incrível a tentar fazer esta tradução da parte da ciência e de uma linguagem mais técnica para uma linguagem mais corrente e mais fácil de compreender. Trabalho esse que gostei muito de fazer. Exato, é muito giro, é verdade. Obrigada. Relativamente às questões que não foram respondidas, estas terão mais tarde uma resposta que ficará associada à gravação do webinário na plataforma do Estudo Autónomo em estudoautonomo.dge.mec.pt. Esperamos que tenham gostado deste webinário. Fiquem atentos aos próximos. Obrigada, até breve.